A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 6 de julho de 2023, tem como título: A santidade é um princípio ético e moral da fé cristã. O texto bíblico encontra-se na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Queridos, no mundo pós-moderno, os conceitos morais não se baseiam nos valores absolutos das Sagradas Escrituras. Para a sociedade relativista, as verdades e valores da Bíblia são relativos e parciais, ou seja, a prática da moral e da ética depende da experiência de cada pessoa. Ensina-se que não existem leis e verdades absolutas e universais. Então, a fim de enfrentar esse terrível mal, o cristão tem que tomar algumas atitudes extremamente importantes. Como, por exemplo, como diz a palavra do Senhor em Romanos 12, versículo 2, não se conformar com o mundanismo. Mas há muitos cristãos que estão acomodados ao mundanismo, cujo mentor é o diabo. Essa conformação é ruinosa para a moral cristã. Nós temos de amar o pecador, mas combater energicamente o pecado e as suas estruturas, pois levam aí o ser humano à perdição. O cristão também tem que ser transformado pela renovação do entendimento. A visão de mundo do cristão, cujo entendimento é renovado pelo Espírito Santo, tem de ser contrária aos conceitos materialistas e relativistas. A maneira do crente ver o mundo deve passar pela ótica da revelação de Deus. Somente assim poderá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Além do relativismo moral, nós temos também o pragmatismo. Para o pragmatismo, tudo que resulta em situação imediata é verdade. Mas para o crente, a verdade é a expressão absoluta e universal da vontade divina, conforme encontramos na Bíblia Sagrada. Os israelitas, por exemplo, foram pragmáticos quando tentaram levar a arca do Senhor num carro de bois, ao invés de conduzi-la sobre os ombros dos levitas, conforme determinava a lei. Deus não aceitou tão descabido e profano pragmatismo. O resultado foi uma severa punição divina. Hoje, queridos, o pragmatismo é apresentado de maneira sutil e enganosa. A palavra de Deus também diz que nem tudo o que é lícito convém. Esse critério orienta aí o cristão a não praticar as coisas apenas porque são lícitas. Além de lícitas, tem de estar em absoluta conformidade com o referencial ético da palavra de Deus. Por isso, queridos, que o cristão precisa lembrar-se de que nem tudo o que é lícito é edificante. A ênfase, queridos, é a edificação espiritual de quem se posiciona ante o que fazer ou não. Então, neste contexto, se enquadram aí os sites de relacionamento na internet e outros casos similares. É fundamental, então, que cada um avalie diante de Deus se o conteúdo que está diante de si é edificante, alienante aí ou pecaminoso. Então, se for pecado, nós devemos evitar. Só conseguiremos resistir ao espírito mundano que predomina em nossa sociedade, queridos, se nós conhecermos as suas raízes, seus ensinos, seus fundamentos e atuação. Caso contrário, estaremos aí propensos a assimilá-los, ainda que de modo inconsciente. A igreja possui aí duas opções: ignorar que seus membros estão a todo momento sendo bombardeados por ensinos relativos, profanos e hedonistas, ou confrontá-los com a verdade de Deus, a fim de esclarecer e fortalecer a convicção de cada crente. A sociedade atual convive com a falsidade, com a mentira, com a bajulação, com as informações distorcidas e com a imoralidade.
Portanto, há um clamor desesperado por autenticidade, por integridade e por verdade. E nós, como a Igreja do Senhor, portadora e defensora desses valores e princípios cristãos, nós devemos aí exibir o caráter de Deus em nossas relações internas e externas, tendo o amor como principal fundamento. Como pregaremos a verdade se ela não puder ser percebida em nossas relações? A nossa sociedade carece de uma igreja autêntica, verdadeira, fidedigna, mas principalmente santa, pois aquele que nos chamou também é santo. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quinta-feira a todos.